Olá, geminianos, vamos fazer sua tiragem de relacionamento e amor, a tiragem bônus que vocês conquistaram comentando muito naquela tiragem semanal, né? Então vamos lá, eu vou fazer daquele jeito que vocês já conhecem, eu vou separar a energia de vocês com a energia da outra pessoa, né? Vou separar a sua energia da energia da outra pessoa, mas vou te lembrar também que essa tiragem é uma tiragem coletiva, intuitiva, ela pode ou não ressoar com você. Então pega só o que te servir, o que fizer sentido e se você achar que eu estou falando de forma trocada aqui, que eu estou trocando os papéis, você fique à vontade para fazer essa inversão, se ela fizer mais sentido aí na tua história, tá? Então vamos começar pegando a energia entre você e essa pessoa da sua vida amorosa. Então mentaliza essa pessoa da sua vida amorosa. Vamos pegar a energia entre você, geminiano, geminiana, e essa pessoa, ou a energia da situação que vocês estão vivendo agora com ela, né? Vamos ver aqui o que que a gente pode ver essa situação, energia geral. Olha aqui, 4 de paus, uma pausa, né? Dá para enxergar, gente? Eu liguei a luz ali. Uma pausa, porque o 4 de. Nossa, falei 4 de paus, não, gente. 4 de espadas. Já comecei a tirar de vocês gaguejando, que eu já percebi. Tô vendo tudo. 4 de espadas. 4 de espadas é uma carta de descanso, é uma carta sobre refletir, meditar, mas também é uma carta ali de você descansar a mente, querer parar um pouco de pensar, né? Fala de distanciamento emocional, fala de pausa, tá? Então a gente vê que existe um distanciamento, tá em pausa, não tem movimento entre você e essa pessoa que você trouxe aqui para a mesa. Pode ser que vocês estejam realmente afastados, tá? Vamos pegar então o seu plano mental em relação a essa pessoa, o que está passando aí pela tua cabeça, em relação a essa pessoa que você trouxe para a mesa ou a situação que vocês estão vivendo. Então vamos lá, plano mental do geminiano em relação a essa pessoa. Vamos lá. Olha, a morte, o rei de paus e o dois de copas. Então, o que que eu tô vendo aqui, tá? Eu tô vendo aqui que, pelo jeito, você acha assim que é uma coisa que acabou, tá? Que terminou. Mas existe aqui um desejo muito grande, você se sente muito atraído ainda por essa pessoa, por essa relação, por esse vínculo que você ainda sente por ela, por esse amor que você pode ter vivido, porque a gente teve aqui um afastamento, né? Então vamos falar no passado. Então pode ser algo que você viveu com ela, que você ainda olha com muita admiração, com muito desejo, com muita vontade de retomar, mas tem uma sensação aqui de que que isso finalizou, tá? Pode ser que na tua cabeça ainda passe a ideia de que se for completamente diferente, se houver uma grande transformação, isso ainda é possível, tá? Então a gente tá falando ou com pessoas que acham que você trouxe a pessoa para a mesa, mas já desesperançoso, desesperançosa, achando que terminou, ou você pode ser uma pessoa que ainda acha que de alguma forma, com uma grande transformação, isso ainda é possível, tá? Mas essa pessoa está na sua cabeça, não à toa você trouxe ela para a mesa, certo? E é uma pessoa importante aqui, né? Dois de copas, né? Uma pessoa que significa muito para você, que você olha com muita admiração, você pensa com muita admiração, com muito desejo, né? Te atrai muito, tá? Então vamos lá, vamos pegar o seu sentimento agora, seu plano emocional em relação a essa pessoa ou a situação que vocês estão vivendo. Plano emocional do geminiano. Vamos lá. Olha lá, 8 de espadas, saiu para touro também, tá? Foi para touro ou foi para Áries? Agora eu não tenho certeza. 8 de espadas, o diabo e o 2 de espadas. Bom, a gente vê que o emocional está bem travado aqui, né? Primeiro porque o 8 de espadas fala sobre um aprisionamento mental, né? Que te deixa cego ali sobre, assim, não conseguir encontrar uma saída, uma solução. Então, como sentimento, ele vem muito parecido com o 9 de espadas, né? Ele fala de angústia, de ansiedade, tá? O 2 de espadas, ele fala sobre indecisão, mas fala também sobre um certo bloqueio, sobre um certo medo de enxergar aquilo que é preciso ser feito, a decisão que é preciso ser tomada. Então a gente pode falar de bloqueio, pode falar de indecisão, pode falar de receio, de medo também, tá? E o diabo a gente pode falar como desejo, mas o diabo ele fala de tudo que é denso, e todas as emoções mais densas. Então a gente pode falar de desejo, mas a gente pode falar de obsessão, de dependência, de vícios, a gente pode falar de mágoas, vergonha, tristeza,
a gente pode falar de culpa, de medos, tá? Então pode ser, olha, por essa carta de falar de medo de enxergar uma solução, e essa carta também fala de medo, tá? No mesmo sentido, de medo de enxergar a solução também podemos falar nesse mesmo sentido, tá? Essas duas cartas podem falar disso. Mas vamos supor, a gente falar essa de medo e essa de bloqueio, né? O diabo pode vir muito como a fonte deste medo, né? Então, é uma culpa que te causa medo, é uma vergonha que te causa medo, né? O que que pode te causar um medo, né? Porque uma mágoa dificilmente vai te causar um medo, vai te causar uma tristeza, né? Uma dependência emocional causa medo também, né? Então, quais são as emoções mais densas e negativas que causam medo na gente, que causam bloqueio, né? Normalmente é culpa, vergonha, né? Algo que a gente fez, né? Bom, enfim, veja aí o que faz sentido para você, tá? Mas me parece que existe algum sentimento negativo que te bloqueia. Vou colocar assim, tá? Vamos ver aí o que você consegue é, enxergar. Por exemplo, sei lá, uma humilhação que você passou também pode ser, né? E nesse caso não foi você que fez, foi a outra pessoa que fez. É um sentimento muito denso, né? E cabe como vergonha, não vergonha do que você fez, mas uma vergonha que o outro te fez passar, né? Sei lá, alguma coisa assim. Pode ser. Vamos pegar um conselho aqui. Conselho, conselho, conselho. Olha, imperador, 5 de espadas e 3 de ouros. O 5 de espadas, gente, ele é uma carta também que tem nuances negativas, tá? Porque ele fala de traição, ele fala de derrota, ele fala de amargura, ele fala de vitórias vazias, né? Aquela coisa de você saiu ganhando numa situação, mas foi uma vitória vergonhosa, sabe? Aquela coisa que você se sentiu mal por ter ganhado, né? Foi uma vitória realmente de se sentir bem, tá? Então tem essa nuance aí. Então, como conselho, o tarô nunca vai te falar para você entrar na energia do 5, vai falar para você sair da energia do 5 de espadas, tá? O imperador é uma carta de muita firmeza, de muita decisão firme, estabilidade, concretização, e o 3 de ouros fala sobre construção, colaboração. Então, o que que eu estou entendendo aqui? Como conselho, o tarô te diz: você precisa ser muito firme, muito estável. O imperador também fala muito de muito assim, ser muito honrado, vamos dizer assim, tá? Talvez para reconhecer algo que aconteceu aqui, né? Porque assim, ou para você vencer essa sensação que você sofreu, ou para você ser forte o suficiente para reconhecer uma sensação que você causou, mas de qualquer forma superar essa sensação, sendo mais colaborativo, mais construtivo nas relações, né, nas interações com outras pessoas ou com essa própria pessoa, não sabemos, né, se a gente vai ver alguma coisa nesse sentido de reconciliação, tá? Mas tem algo muito assim de estabelecer algo mais concreto, tá? Para vencer essa sensação de derrota e amargura aqui, tá? A gente vê que no seu racional tem muito desejo, mas muito um pensamento de talvez finalizou, porque o seu emocional está muito bloqueado, né? Então é por você sentir isso aqui que você acredita que isso acabou, que não tem mais jeito. Agora sim eu entendo que é uma finalização. Você pensa que acabou, tá? Porque a gente vê pelas suas emoções que está muito truncado aqui, sabe? Muito travado. Vamos ver. Olha, peguei o tarô errado. Vamos ver aqui do lado da outra pessoa, tá? Como que ela tá mentalmente, plano mental dela em relação a você ou a situação que vocês estão vivendo. Vamos ver. Plano mental da pessoa que Gêmeos trouxe para a mesa. Olha, Cavaleiro de Paus, Pajem de Ouros e Rei de Espadas. Então, o que que eu tô vendo aqui? Essa pessoa tem muita vontade de te procurar, ou tem muita vontade que você a procure, tá? Porque ela tem sim uma vontade de recomeçar, a investir de novo nessa relação.
Temos aqui um rei de espadas. O rei de espadas é muito racional, muito frio, tá? O que me mostra que ela pensa muito sobre isso, mas ela tem muita clareza, talvez, de que esse movimento não é dela, por exemplo, tá? Porque o rei de espadas fala muito de corte, muito de racionalidade, muito de frieza, ao contrário de uma carta de paus que é muito quente, né? Então é o balde de água fria, né? Então é como se ela pensasse nesse novo começo aqui entre vocês, mas ela joga um balde de água fria ao pensar em ela se movimentar. Tipo, eu não me movimento, tá? Ela pensa nessa procura, mas esse rei de espadas me diz que é algo que ela espera que você faça, porque esse rei me diz que ela não se movimenta, tá? Vamos ver aqui o que mais. Um pensamento de eu quero muito que gêmeos venham me procurar, porque eu quero muito recomeçar. Ai, será que eu procuro? Não, de jeito nenhum eu procuro. É tipo isso, entendeu? Vamos ver no emocional. Vamos ver, né? De repente nas intenções tem algum movimento, mas eu tô entendendo aqui no mental dela, ela não querendo se movimentar, ela esperando por você. Mas se der na intenção que ela se movimenta, aí a gente lê isso de uma outra forma, né? Mas vamos primeiro pro plano emocional, tá? Plano emocional dessa pessoa em relação a gêmeos. Olha, 2 de paus, 6 de paus e o eremita. O eremita, ele é uma carta assim um pouco sem sentimentos, tá? Porque um eremita é muito focado no interno, né, na introspecção. Mas a gente pode falar de solidão, tá? A pessoa pode se sentir muito solitária, muito sozinha. A gente vê que é uma pessoa também que tá muito essa carta não fala exatamente de indecisão. O 2 de espadas fala mais de indecisão. Essa carta fala mais sobre escolha, né? É como se a pessoa tivesse entre escolhas. Ela pensa em você e isso é uma escolha, e ela vê o outro caminho sem você, isso é uma escolha também, e ela tá ali avaliando, né? Então é muito uma sensação assim de avaliação, de não ter escolhido ainda o que fazer, tá? Mas não é exatamente aquela angústia de uma indecisão, sabe? E o 6 de paus mostra, o 6 de paus é uma carta que fala de conquista, vitória, reconhecimento, admiração, tá? A gente tá falando sobre o sentimento, sobre o plano emocional, tá? A gente pode falar alguma coisinha a ver com ego aqui, talvez por isso um se recusar a se movimentar, né? Tem uma coisinha assim do ego, né? Como é que se diz? Do orgulho, né? Mas a gente pode falar que a pessoa reconhece, ou ela, assim, é um se sentir bem, ela reconhece que se sente bem ao seu lado. Você vê assim, não saiu muitas cartas de amor, mas quando a gente tira as cartas nesse formato, a gente não tá falando do sentimento da pessoa por você e do seu sentimento por ela. A gente tá falando do que vocês estão sentindo diante dessa situação que vocês estão vivendo. Você está se sentindo bloqueado, a pessoa está se sentindo solitária e talvez um pouco orgulhosa para fazer qualquer movimento, tá? É um pouco sobre isso, tá? E aí vamos ver as intenções. Intenções da pessoa. Intenções da pessoa. Olha, 10 de paus, rei de ouros. E a força, é exatamente o que eu falei, ela não tá disposta, tá? Ela tá se sentindo solitária por conta do orgulho dela em não se movimentar, mas ninguém tá dizendo que ela está errada em estar com esse orgulho aqui. Pode ser que tenha acontecido alguma coisa de fato que ela pense. Eu até quero de novo que Gêmeos fique na minha vida, que a gente recomece. Mas diante do que aconteceu, não tem maneira de eu fazer esse movimento. Quem tem que fazer movimento é o Gêmeos. Gente, se lembre que pode estar invertido. Eu posso estar falando da outra pessoa, quando eu falo da outra pessoa, eu posso estar falando de você e vice-versa, tá? Então, né? Ela pode estar pensando dessa forma. Não tem maneira de eu fazer esse movimento. Quem tem que fazer esse movimento é Gêmeos. Isso é orgulho? É. Ela tá errada? Depende do que aconteceu. Ela tá se sentindo solitária, mas tem um orgulho aqui que impede ela de fazer qualquer movimento. Aí, quando chega na intenção, a gente vê bem, olha. A força é uma carta de segurar, é uma carta de você segurar, ter autocontrole, tá? De você segurar as emoções, de você segurar os seus impulsos, segurar suas feras. O Rei de Ouros é uma carta de estabilidade, então ela é uma carta concreta, assim, é uma carta de firmeza.
tá? É parecida com o imperador nesse sentido, tá? Mas é uma carta muito do valor, né? Então, me parece muito daquela questão do se valorizar, por exemplo. Não vou baixar o meu valor, não vou fazer um movimento, porque isso vai pesar para mim, tá? Então, a intenção dela é manter o valor dela, segurar os impulsos dela que ela tem, mas ela segura porque ela não quer esse peso para ela, ela não quer carregar esse peso. Entende? Ela entende que se ela fizer um movimento depois do que aconteceu com vocês, isso vai, de alguma forma, assim, tipo assim, ela vai passar por cima do orgulho dela, ela vai baixar o valor dela, ela tá entendendo dessa forma. Mas não que ela não queira, ela quer. Mas ela entende que o movimento tem que vir de você, tá? E como a gente tem aqui um 3 de ouros, que é uma coisa de colaboração, você vê, não tem uma carta de movimento no teu conselho. O tarô não tá te aconselhando a se movimentar, tá? Mas ele tá te aconselhando a vencer uma amargura aqui, tá? Que pode ser também o motivo pelo qual você não se movimenta. Você está se sentindo amargurado por algum motivo, tá? Enfim, derrotado por algum motivo, tá? E aí ele tá te pedindo para vencer isso, né? Então pode ser o conselho aí embutido sobre o movimento, porque a pessoa tá pensando aqui, olha, eu quero, mas esse movimento não é meu, tá? Vamos pegar aqui uma tendência de até 3 meses, para a gente entender um pouquinho melhor. Tendência de até 3 meses entre o geminiano e essa pessoa. Vamos ver. Olha, 3 de espadas, que é a dor. Aí, uma mudança de cenário. Olha aqui, uma estrela que fala de cura. 10 de espadas, que fala de dor. E 5 de paus, tá? Mas é aquilo, gente. Nós temos 5 cartas. A estrela, que fala de cura, esperança, que fala de otimismo. Ela está no central. Eu entendo que ela é a resposta da tendência, tá? Então a tendência é que as coisas se curem, que vocês se restabeleçam um otimismo. E aqui eu vejo o cenário. Às vezes, quando eu leio dessa forma, dá 2 cenários aqui para acontecer isso, ou dá uma escolha, ou você faz isso ou você faz aquilo para acontecer isso, sabe? Vai depender aqui de como sai. Aqui eu tô vendo uma história completa, tá? Eu tô vendo aqui, olha, que é o seguinte: nós temos uma situação onde houve muita dor, muito conflito e acabou. E agora temos uma mudança aqui que pode ser crucial para que esse cenário mude, tá? Então existiu um fim muito dolorido, depois de um período de muita dor, de muito conflito interno, tá? Inclusive isso pode ter sido posterior, né? Depois que tudo acabou, todo mundo sofreu muito, ficou com um conflito interno muito grande e agora chegou um momento de uma virada. Algo vai acontecer ou alguém vai promover uma mudança, tá? Pode ser tanto a vida promovendo uma mudança, como alguém nessa história promovendo uma mudança que vai levar a uma cura, que pode significar uma reconciliação, tá? Então vamos ver um conselho direto para você. Hoje a tiragem tá um pouquinho mais curta, porque eu tô muito atrasada, gente, nos vídeos. Vamos ver. Conselho para o geminiano diante dessa situação, o que que o geminiano deve fazer? Ele deve me procurar, deve fazer o quê? O que que o geminiano deve fazer? Vamos ver, conselho, qual que é a melhor ação do geminiano? Qual o melhor conselho que o geminiano deve ouvir neste momento? Precisa ouvir, né? Coruja, caveira, aviamento de ossos, fartura, calunga, vou tirar mais uma, encruzilhada. Olha só que interessante, hein? Primeiro eu vou ler aqui, olha. Coruja, caveira e aviamento de ossos. A coruja, né, ela fala sobre ser prudente, observador, pensar antes de agir, planejar o movimento. Aí veio caveira. Caveira fala de coragem e determinação. E o aviamento de ossos fala sobre sabedoria, conhecimento. Então, combina muito com a coruja, tá? Então, o que que ele está falando aqui? Você precisa observar, ser prudente, ser ponderado, ter informações, ser sábio, mas também corajoso. Para quê?
para fazer a melhor escolha, a encruzilhada. Você está diante de uma encruzilhada, você vai fazer uma escolha, tá? A sua escolha tem que te levar para um lugar. Calunga normalmente fala de um lugar, tá? De um lugar físico, normalmente, tá? Então, você está diante de uma encruzilhada. Um dos seus caminhos vai te levar para um lugar de abundância, de fartura, de prosperidade. Para você encontrar qual é este caminho, você precisa ser prudente, ponderado, corajoso, sábio, tá? Então é sobre não ser impulsivo, basicamente é isso, tá? O que quer que seja aqui, o que vai acontecer aqui, eu não sei se o movimento é seu ou se o movimento é do outro, mas o que importa é que você precisa de prudência, conhecimento, ponderação e coragem para conseguir, diante de uma encruzilhada, escolher o melhor caminho para você. É sobre isso, tá certo? Então é isso, Geminiano. Espero que tenha feito sentido para você. Não se esqueçam de se inscrever no canal e vou dar um aviso, hein? As tiragens semanais aqui dessa semana, próxima semana de abril. Deixa eu ver que dia que começa. Deixa eu ver, dia 19, eu acho que é segunda-feira. Vai ser só de amor e relacionamento. Eu vou fazer de um formato diferente, porque eu tomei um banho de cachoeira, tô na energia de Oxum, então vamos falar de amor, certo? É isso, gente. Até a próxima tiragem.